última tarde do Minho Medical Meeting com mais uma nova sessão, a Keynote Lecture. O professor Alexandre Quintanilha, físico e político, traz-nos uma reflexão sobre o futuro da profissão médica e dos seus jovens estudantes. Traz também a possibilidade de ficar a conhecer na primeira pessoa o seu fantástico percurso de vida como cientista de renome e também deputado da Assembleia da República. Muito boa tarde a todos. Estamos de regresso para apresentar a nossa última sessão científica deste Minho Medical Meeting. Antes de dar início à sessão, gostaria de agradecer a presença do professor Alexandre Quintanilha. O seu currículo é de veras impressionante e invejável, mas será o próprio professor a fazer a sua apresentação. Sem mais demoras, passo a palavra ao professor Alexandre Quintanilha, um dos mais influentes e respeitados pensadores em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Eu primeiro gostava de agradecer o seu convite para estar aqui convosco. Tenho muito gosto em fazer. Tenho pena de não poder ser presencial, como é óbvio, e espero que em breve isso possa voltar a ser para todos nós. O meu objetivo nesta apresentação é que, e é sempre o mesmo quando eu faço apresentações deste tipo, eu gostava que saíssem daqui com muito mais dúvidas, com muito mais perguntas do que entraram, e com uma vontade ainda maior de explorar o desconhecido que, como vão ver, é gigantesco. O slide a seguir fala de algumas notícias recentes. Isto todas elas não têm mais do que 3, 4 anos, e que eu acho que provocam, que fascinam, que inquietam alguns e fazem a mesma coisa na mesma pessoa, se calhar em alturas diferentes, mas que vale a pena passar um bocadinho de tempo a falar sobre elas. A primeira tem a ver com o facto que já não é o primeiro caso, já há vários bebés que nascem depois da morte cerebral da mãe. Portanto, a mãe, em princípio, morreu cerebralmente, já não é, portanto, a definição de morte é a morte cerebral, mas que estava grávida e o corpo da mãe manteve-se a funcionar de maneira que o bebê pudesse atingir uma idade, ou o feto pudesse atingir uma idade para poder nascer e poder sobreviver. Neste caso, esta mãe também deu 4 dos seus órgãos para 4 pessoas que estavam necessitadas de órgãos para transplante. O segundo caso são crianças que nascem com 3 progenitores. Já existem, isto não é fantasia, e tem a ver com questões que têm a ver com doenças genéticas, doenças que estão relacionadas com mutações graves naquele bocadinho muito pequenino do genoma humano que é transmitido através das mitocôndrias. Nós todos sabemos que 99,5% do nosso genoma humano é transmitido através dos núcleos das células da mãe e do pai, mas há uma percentagem muito pequenina, que não chega a 0,5%, que tem a ver com o genoma da mitocôndria. E há doenças mortais e graves que estão associadas a essas mutações e que, no caso de se perceber que a mãe desta criança, futura criança, ter esta mutação, a possibilidade de ir buscar mitocôndrias a uma segunda mulher, mitocôndrias saudáveis, para que a criança não tenha a doença mortal e mais ainda que possa transmitir não transmitir, por outras palavras, essa doença às gerações futuras. O terceiro exemplo é um exemplo que eu vi no YouTube há uns anos atrás, de uma mulher tetraplégica que tinha um chip ligado ao seu cérebro, que estava ligado a um computador, por sua vez a um robô, e a mulher, através exclusivamente do seu pensamento, dava ordens para o robô ir buscar uma chávena de café, trazê-la para ela beber e pôr novamente em cima da mesa. Hoje em dia, estas ligações não são só entre cérebro e robô,
já há ligações cérebro-cérebro entre humanos e até entre humanos e em experiências com ratinhos a funcionar. O quarto exemplo é a técnica do CRISP, que foi uma descoberta relativamente recente, deu o Prémio Nobel a duas mulheres, o Prémio Nobel de Química a duas mulheres, e que serve para várias coisas. Melhoramento, está a ser utilizado no melhoramento de plantas e animais, e pensa-se que um dia será também em relação ao homem. Está a ser usada para evolução dirigida na produção de novas enzimas, ou até a possibilidade de imaginar vida sintética. A agricultura celular é outro exemplo que eu acho muito curioso, porque tem a ver com a possibilidade de criar carne no laboratório, carne, aliás, com sabores diferentes, pode saber a peru, a galinha ou a vitela, e portanto isso já está à venda. Há certos sítios, em Portugal acho que não, mas há vários sítios no mundo em que esta carne produzida no laboratório está a ser vendida. E estão agora a explorar a possibilidade de produzir leite materno também no laboratório para aquelas mulheres, muitas que não conseguem produzir leite para amamentar os seus filhos. A Precision Medicine é um exemplo muito curioso que tem a ver com a questão do genoma humano. Descobriu-se há pouco tempo, eu soube isto ontem, de que os afro-americanos têm uma percentagem significativa de certos tipos de cancro e têm uma percentagem menor de outros tipos de doença, de osteoporose ou coisas do género. E percebeu-se, através de uma análise do genoma humano, que eles têm um gene, o TRPV6 gene, que é responsável pelo uptake do cálcio, e que estes descendentes dos escravos antigos, vivendo em regiões onde havia a mosca da tsetse, que matavam os bois e tinham pouco material, bebiam pouco leite, bebiam poucas fontes de cálcio, e portanto houve uma mutação que se propagou que fazia com que o transporte do cálcio fosse ativado. E isso, hoje em dia, faz com que eles não só tenham menos doenças, porque hoje em dia não lhes falta cálcio na sua dieta, eles tenham menos doenças de um certo tipo e mais de outro tipo, através desta mutação que foi propagada ao longo do tempo. Este penúltimo exemplo tem a ver com uma mulher, uma jovem atleta que foi excluída de Jogos Mundiais porque ela, isto já foi há 3 ou 4 anos atrás, porque se descobriu que ela era um XY, não era XX. E, portanto, ela não era mulher geneticamente. Mas o que se percebeu é o que ela tinha era alterações nos genes que produziam certas hormonas, na quantidade de hormonas de testosterona que produzia e também nos próprios receptores dessas hormonas. E, portanto, ela exteriormente era uma mulher, os órgãos reprodutivos internos estavam muito menos desenvolvidos, mas ela nunca lhe passou pela cabeça que ela não fosse mulher, porque era fisicamente mulher. O último exemplo, que tem a ver com o Big Data e as realidades aumentadas, é um exemplo curioso que deu também muito que falar daquela empresa da Cambridge Analytica, em que com o que eles diziam, com 300 likes no Facebook, eles conseguiam prever como é que uma pessoa iria votar politicamente ou quais seriam as suas decisões em relação a momentos de dúvida. E então dizia-se que com 30 likes eles conseguiam perceber melhor como é que a pessoa atuaria melhor do que um colega, com 100 likes melhor do que um amigo, com 300 likes melhor do que o cônjuge, e eu costumo dizer com 1000 likes se calhar até melhor do que o próprio em relação a alturas em que tem que tomar decisões difíceis. O próximo slide. Eu queria também trazer esta notícia, não é? Quer dizer, a gente perceber que, no fundo, 2/3 das células que nós transportamos no nosso corpo não são humanas, são células de bactérias, de fungos, de parasitas, e são 2/3 dessas células, que 95% da informação genética que transportamos não é humana, 80% é de vírus, e que 99,9% de todas as espécies já desapareceram. E eu gosto de mencionar isto porque há certos sítios nos Estados Unidos
em certos estrados em que eles não gostam de ensinar a evolução. Acham que cada espécie foi produzida uma de cada vez, por alguém. E eu gosto deste exemplo porque isto quer dizer que se houve alguém a produzir estas espécies ou era incompetente e, portanto, estava a destruí-las depois de as fazer, ou então, pior do que isso, era maldoso porque estava a produzir espécies para depois serem destruídas. Mas isto é também para dizer que, para lá do genoma humano, nós ainda temos, vocês, os jovens, em relação ao microbioma, ao viroma, ao proteoma, ao conectoma, têm imensas áreas de exploração que estão em branco. No slide a seguir, eu gostava só de relembrar, muitos de vocês, qual tem sido o impacto do conhecimento no geral naquilo que é a saúde humana, neste caso. E estão aqui dezenas de exemplos de coisas que muitas delas têm pouco mais do que de um século, algumas até nem isso, não é? Eu, por exemplo, quando tinha 4 meses de idade, em 1945, entrei em coma porque os meus 2 rins deixaram de funcionar e os antibióticos tinham acabado de ser descobertos uns anos antes e eu estou aqui por causa dos antibióticos e por mais nada. Mas em muitas destas aplicações que aqui estão, e vocês sabem isso, em relação às transfusões, por exemplo, em relação à vacinação, em relação à contracepção, aos rastreios preditivos que possam ser feitos, ou até em relação à procriação medicamente assistida, há muitas destes desenvolvimentos, deste conhecimento, que são contestados por muita gente. As opiniões são muito diversas. Há pessoas que não querem permitir que haja transfusões de sangue, há outros que não se querem vacinar, agora está muito na moda esta grande discussão. A contracepção não está acessível a muitas mulheres por esse mundo fora, e, portanto, muito do que aqui está não só tem um acesso limitado, como é contestado e muitas delas têm um leque de opiniões muito grandes porque acham que isto é ir contra a natureza. Dizia-se antigamente, a pessoa não consegue, um casal não consegue ter filhos, olha, tem pena, arranja outro marido, arranja outra mulher, adota uma criança, se não pode, não pode. E, portanto, a ideia de que a criança ia ser feita num tubo de ensaio assustava muita gente, porque diziam, você vai ter sempre um rótulo na testa invisível que diz bebê proveta, produzido desta maneira, e hoje em dia há milhões de crianças que não nasceram dessa maneira. O slide a seguir mostra que esta questão da natureza e do natural serem representações do paraíso ou da perfeição é muito comum. Isto é uma ideia antiga, é uma ideia muito poderosa, é uma ideia muito fácil de reforçar. Vocês vejam a publicidade passa o tempo a falar de que isto é natural e, portanto, é melhor, ou que isto está mais próximo da natureza e, portanto, é melhor. E isto é muito... a publicidade é muito poderosa nesta área. Mas a natureza também não é vingativa, ela não é perfeição, mas também não é vingativa. Ela o que é indiferente, não é? O natural é efêmero. E vocês podem ver aqui nesta longa lista, garantirem a alimentação, por exemplo. A agricultura foi aquilo que mais alterou os ecossistemas do planeta. Se a gente pensar bem, foram destruídos milhões de hectares de florestas para plantar e para produzir comida. O conforto, a gente poder ir de avião de um lado para o outro, ou de carro, ou ter meios de comunicação, tudo isto foi o que mais transformou a natureza. 99,9% das espécies já desapareceram, como eu disse, e, portanto, o natural também tem esta coisa de espécies que aparecem, desaparecem. As pragas, as pandemias, os terremotos, os vulcões, agora há vários ativos, também são naturais. O oxigênio, os ultravioletas, a radioatividade são nocivos e são naturais, não é? As colisões com asteroides, felizmente, são raros, mas também são naturais. E a inovação tem sido a grande modificadora da natureza. Até os fundamentalismos parecem ser naturais. O slide a seguir. Eu gostava, depois de falar um bocadinho da saúde na sua história, falar um bocadinho dos desafios que estão à nossa frente. E um dos mais atuais, e no qual eu também estou muito envolvido, tem a ver com as alterações climáticas e os seus efeitos sobre a saúde. E o que nós sabemos é que a temperatura do planeta já aumentou 1,2 graus centígrados e que o Congresso em Paris queria que não aumentasse mais do que 1,5, vai ser muito difícil. Mas o que nós nos esquecemos é que em certas áreas, em certos continentes, este aumento não é de 1,2 graus centígrados.
no norte da Sibéria foi de 7 graus centígrados este inverno. Não é? Que a Groenlândia, por exemplo, o ano passado, perdeu 530 mil milhões de toneladas de gelo. Para ter uma ideia do que isto é um lago da área de Portugal e com 5 metros de altura. Isto é muita água a aumentar nos oceanos e, portanto, a fazer com que o nível do mar vai aumentando. Os eventos extremos, também não preciso vos convencer, estão a aumentar por todo o lado. Os refugiados climáticos, que também estão a aumentar por esse mundo fora. A biodiversidade está a diminuir. As doenças zoonóticas, aliás, prevê-se que 60% das doenças infecciosas emergentes nos próximos anos sejam zoonóticas, sejam transmitidas de animais para o homem. O CO2 na atmosfera já quase que duplicou e os outros gases de efeito de estufa continuam a aumentar, alguns com efeitos de estufa muito superiores ao CO2, como o metano, por exemplo, e as megacidades são locais perfeitos para as doenças infecciosas. Quando você pensa numa cidade com 10 milhões de pessoas, com 20 ou 30 milhões de outros animais, gatinhos, cães, galinhas, perus, ratos, ratazanas, e pulgas, e carraças, e moscas, e mosquitos, estas megacidades são o sítio perfeito para que as pandemias se propaguem mais rapidamente. Mas também são os sítios para que as doenças não infecciosas, que são hoje em dia nos países mais desenvolvidos as mais importantes, porque, aliás, a revolução digital também vai ter algum impacto, porque nós estamos a ficar, a pouco e pouco, cada vez nos movemos mais. Eu tenho que fazer um esforço todos os dias para ir dar um passeio a pé longo para ver se os meus músculos não definham. E, portanto, há muitas doenças não infecciosas que têm a ver com a nossa alimentação, com a nossa falta de movimento, que estão todas elas a aumentar. Das 10 doenças que matam mais pessoas neste momento no mundo, 7 delas são não infecciosas. E, portanto, há quem ache que estamos numa nova era do planeta, o chamado antropoceno. E vejam porque é que esta questão do clima é uma questão é um desafio enorme, porque eu só pus aqui alguns números para tentar transmitir aquela ideia que eu acho que às vezes a gente não se lembra. É que isto é o consumo de energia por pessoa, naquelas unidades megawatts-hora, entre várias grandes regiões do planeta, desde 1965 até ao ano passado. E reparem aquilo que a gente já sabia, quem gasta muito mais energia do que o resto do mundo são os americanos e os europeus. Não é? Os americanos ainda mais do que os europeus, porque todo o movimento dos Estados Unidos é através do carro individual, há poucos transportes públicos e, portanto... Mas vejam a evolução ao longo do tempo. Não é? Nos Estados Unidos, em 65 era 73, subiu até 90, não muito, e está a começar a descer, porque os equipamentos são mais eficientes na utilização de energia, portanto isto está a começar a descer. Na Europa é uma coisa semelhante, também aumentou, nunca chegou aos mesmos valores dos Estados Unidos e agora também está a começar a descer e há um esforço muito grande para que isso se torne cada vez mais eficiente, o consumo de energia seja não só mais eficiente, como possa vir a ser cada vez mais renovável. Mas reparem, como está ali escrito em cima, só 7% da energia que nós consumimos hoje é que é renovável. E vai levar muito tempo para que isto se altere, porque isto são depende da inovação nestas áreas. E agora olhem para as outras grandes regiões do planeta, onde está a maior parte da população do planeta. Não é? A China, em 65, usava 10 vezes menos que os europeus, a Índia 20 vezes menos que os europeus e a África também 10 vezes menos que os europeus. Mas em 90 já tinham quase todos eles triplicado. E em 2019 isto continua a aumentar de uma forma muito significativa. E não há razão nenhuma para que os chineses, ou os indianos, ou os africanos não queiram ter o mesmo nível de conforto que nós temos como europeus e americanos. E, portanto, quando estas 3 regiões, onde estão 4/5 da população do planeta, começarem a usar a energia como nós usamos, os efeitos se não formos rapidamente para as energias renováveis, os efeitos vão ser
muito problemáticos e é por isso que há uma grande urgência para que todos não só façam esta transição climática nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, mas também que possam ajudar a que os outros países que ainda não fizeram essa transição possam a fazer com mais rapidez e, portanto, a transferência de tecnologia e de conhecimento é fundamental. Reparem agora no slide a seguir, que tem outra consequência sobre a saúde, que tem a ver com... Eu também só me apercebi isto recentemente, lendo um artigo que saiu no Lancet, como está aqui mencionado, e que dá uma mensagem muito curiosa, que é o seguinte: a taxa de crescimento atual da população no mundo é de 1%. Nós estamos a adicionar entre 70 a 80 milhões de pessoas todos os anos para a população mundial. Mas em 1960 essa taxa era de 2%. Só que em 1960 nós tínhamos metade da população atual e, portanto, o número de pessoas a aumentar é o mesmo. Em 60 eram também 70 milhões, hoje continua a ser 70 milhões. Mas a taxa de fertilidade, quer dizer, o número de crianças, em média, que os casais ou as mulheres têm, atualmente é 2,44. E era quase o dobro, era mais do dobro em 1960. Portanto, a taxa de natalidade está a diminuir. Só para lembrar aqueles que me estão a ouvir, a taxa que mantém a população constante no nosso planeta seria de 2, quase 1. Isso manteria a nossa população constante. Mas as Nações Unidas, as previsões das Nações Unidas, feitas em 2019, quer dizer, há pouco mais de 2 anos, 1 ano e meio, dizia que o máximo da população mundial, que a população mundial ia atingir, seria de 11 mil milhões, por volta de 2100, do ano 2100, com uma taxa de fertilidade de 1,9, portanto, já a diminuir nessa altura. O Lancet, que é uma das 2 revistas mais prestigiadas na área da medicina, em julho do ano passado, foi isso que eu li há pouco tempo, diz-nos que o máximo da população mundial vai ser atingido mais ou menos em 2064, mas que o máximo não vai atingir os 10 mil milhões de pessoas. Neste momento temos 7,5, 7,6 mil milhões, ela vai crescer ainda mais 1 ou 2 mil milhões, mas que a taxa de fertilidade em 2100 vai ser de 1,66. Portanto, claramente em diminuição da população mundial nessa altura. Quais são as consequências disto para as pirâmides populacionais? Aquela ideia de que nós, quando eu nasci, havia muito poucas pessoas no mundo com mais de 80 anos ou 90 e havia muita gente com menos de 10 ou 5 anos. Não é? Havia uma pirâmide clara. Hoje em dia isso está a alterar-se e estamos a ter uma alteração, estamos a observar que estas pirâmides estão-se a transformar em, eu diria, quase em retângulos, já não são triângulos, são retângulos. E isto o que faz é que há um envelhecimento progressivo da população, com todos os problemas de saúde que esse envelhecimento nos traz. Há dezenas de doenças que estão associadas com a senescência das células, o envelhecimento, a ideia de que os órgãos não envelhecem todos ao mesmo tempo e, portanto, temos problemas diferentes para resolver nesse processo. E, portanto, esta desaceleração demográfica mundial vai fazer com que na área da saúde já é uma preocupação, mas vai ser uma preocupação que vai continuar claramente a aumentar. E, portanto, eu queria vos deixar com estes 2, se calhar, grandes desafios, porque eu já cá não vou estar daqui a 20 anos. Isto são os desafios do impacto das alterações climáticas e da revolução digital e da alteração do envelhecimento das populações, as doenças zoonóticas que estão à nossa frente e todo aquele armamento, entre aspas, que nós temos da genómica, da proteómica, da conectómica no cérebro,
para tentar perceber e tentar ir ao encontro destes grandes desafios. Eu acho que já provoquei, já vos transmiti um pouco de quais são, no meu entender, 2 ou 3 dos grandes desafios da nossa frente. Pediram-me também para eu falar um pouco da minha vida. Na minha vida, isto é, porque a gente, quando atinge os 70 e tal anos, querem que a gente fale do passado. E, portanto, eu resolvi preparar 2 slides sobre... E, no fundo, é para demonstrar, eu queria que isso tornasse muito claro 2 coisas. O primeiro é a importância na minha vida da mobilidade. E não é só mobilidade geográfica, é mobilidade de áreas de investigação, áreas de interesse, áreas de estudo, áreas de investigação. Eu tenho o meu pai é dos Açores, a minha mãe é de Berlim, da Alemanha, portanto já aí há uma certa movimentação, uma certa mistura de genes. Eu nasci em Lourenço Marques, agora Maputo, e fiz a escola toda e o liceu, quase todo o liceu em Lourenço Marques, na cidade atualmente criada Maputo, e fui para a universidade. Os meus pais já tinham uma certa idade quando eu fui para a universidade e eu queria estar mais próximo deles. Fui para Joanesburgo, que fica a 600 km de Lourenço Marques, e resolvi matricular-me em engenharia civil. E quando cheguei ao fim do primeiro ano, achei que não era isso que eu queria e mudei para Física e Matemática e, portanto, eu fiz um bacharelato, como se chamava na altura, de Física e Matemática e depois um doutoramento em Física Teórica com um dos mais reputados físicos na área das locações cristalinas em Joanesburgo. Mas no terceiro ano da universidade, resolvi tirar um ano inteiro para estudar alemão, francês e filosofia. E foi talvez das coisas mais inteligentes que eu fiz no meu curso. E eu tenho pena que isso seja muito pouco feito nos cursos em Portugal. Há pouca possibilidade das pessoas, a meio do curso, tirarem um ano inteiro para fazerem outras coisas e poderem interessar-se por outras matérias. Depois, isto foram os primeiros 26 anos da minha vida, o primeiro terço da minha vida. Depois fui para a Califórnia, tive que aprender a matar ratos. Eu saí da física teórica e o primeiro dia em que eu tive que matar um rato, veio o laboratório todo ver como é que um físico teórico matava um rato e eu, é claro que congelei porque nunca tinha feito e na altura não era muito agradável a forma como se matavam os ratos. Comecei a trabalhar em fisiologia celular e passei 20 anos em Berkeley. Primeiro como um pós-doc, aliás eu fui para lá sem garantia nenhuma de emprego, portanto os primeiros 6 meses que eu lá estive deram-me um salário mínimo de técnico de laboratório para eu sobreviver, e depois fui um pós-doc e finalmente fui ensinar fisiologia celular a alunos de pré-médicos, que nos Estados Unidos a Faculdade de Medicina é mais tarde, e não cientistas e biofísica. E resolvi afastar-me um bocadinho da parte mais académica e ir para o Laboratório Federal de Lawrence, que fica em Berkeley também, no topo da colina, como diretor assistente da grande divisão de ciência aplicada e fundar um centro de estudos ambientais. E como vocês podem ver, eu estou agora que estou no Parlamento, envolvido na questão da Lei de Bases do Clima, estou a voltar a este período da minha vida em que as questões ambientais e as questões climáticas estavam muito próximas das minhas preocupações. Portanto, eu passei 20 anos lá, não foi nada fácil no início, eu deixei os meus amigos. Moçambique e a Califórnia estão nas antípodas e, portanto, quando eu tentava ligar aos meus pais para falar com eles, eu estava a tomar um pequeno almoço, eles estavam a jantar, não se podia falar ao mesmo tempo ao telefone, as linhas interrompiam, não foi fácil e criar toda uma vida nova foi complicado. E depois, aos 46 anos, vim para Portugal, vim para o Porto, como professor de Biofísica no ICLAS, e ajudei também a fundar o IBMC, o laboratório associado que foi criado nessa altura do IBMC e do INEB, e depois, mais tarde,
fundar o I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, que está agora muito bem vivo aqui próximo da Faculdade de Engenharia, de Economia e de Medicina no Porto. E, eventualmente, aceitei ir, o desafio foi para ir para deputado, onde estou há 4 anos. O que eu vou fazer amanhã, não sei. Houve uma altura em que eu pensava que se calhar ia acabar os dias na Nova Zelândia, que é um sítio lindíssimo, mas é longe demais, portanto não sei. O slide a seguir fala das áreas em que eu trabalhei, as áreas que me fascinaram, e eu tentei resumir isto dizendo que os meus interesses foram sempre, se quiserem, muito ligados à física, foram os eletrões e os prótons, não é? Quer dizer, perceber como é que, na minha tese, como é que nos supercondutores algumas imperfeições cristalinas ajudam a que o supercondutor se mantenha mais tempo sem transitar para normal e, portanto, poder continuar a ter resistência elétrica zero e produção de novos materiais com imperfeições cristalinas. E depois, isto foi o trabalho do meu doutoramento, e depois, mais tarde, interessar-me pelo oxigênio como substância tóxica. O oxigênio oxida, o oxigênio enferruja os metais, alguns deles, azeda o leite e a manteiga e oxida muita coisa. O oxigênio é oxidante. E, portanto, nós precisamos do oxigênio para viver, mas tivemos que desenvolver ao longo de milhares de milhões de anos, os seres vivos, mecanismos de proteção contra o oxigênio, os antioxidantes e enzimas de reparação dos danos da oxidação. Eu trabalhei muito com mitocôndrias, a tentar perceber como é que a cadeia respiratória das mitocôndrias faz o transporte de eletrões e prótons. Trabalhei muito na área do exercício, aliás, eu costumava sempre dizer que as pessoas, quando fazem exercício muito intenso, estão a consumir perto de 10 vezes mais oxigênio quando estão em repouso, e a pergunta que eu me fiz é se isso não será um processo danificante para as células do corpo. E a resposta é que sim, mas também, se for feito de uma forma mais regular, nós também desenvolvemos melhores mecanismos de proteção e de reparação. Trabalhei na questão do enxofre, a gente esquece que a estrutura terciária e quaternária de muitas proteínas tem a ver com ligações de enxofre que são importantes e que é muito difícil de estudar espectroscopicamente. Nós desenvolvemos técnicas espectroscópicas para estudar o enxofre. Trabalhei com a hemoglobina da anemia falciforme, que tem problemas também com questões de oxidação. Utilizar eritrócitos como marcadores de certos danos que acontecem no resto do corpo, e depois, mais à medida que o tempo foi passando, interessar-me pela questão do risco, para que as políticas públicas possam ser baseadas no conhecimento, na percepção que nós temos do que é o risco verdadeiramente e como é que nós encaramos esse risco. E, portanto, estive à frente de um grupo que produziu provavelmente a estratégia mais moderna, atual, sobre os problemas da toxicodependência. Houve uma conferência há 2 anos no Porto em que estiveram 180 países a tentar perceber porque é que Portugal tem uma estratégia tão avançada em relação a isso, e tive imenso gosto em trabalhar nesse grupo. Também estive durante muito tempo associado às questões dos ensaios clínicos em Portugal, quais são os riscos que as pessoas correm, como é que nós podemos protegê-los desses riscos. A procriação medicamente assistida, quais são os testes genéticos que podem ser feitos e que podem ajudar as pessoas a poderem decidir quais são os embriões que querem usar para a reprodução. Tenho estado ultimamente também mais envolvido na questão da morte medicamente assistida e, finalmente, agora voltando aos meus anos de Berkeley, na questão do clima. Estamos a preparar uma lei de bases do clima. Felizmente há 8 partidos no Parlamento que estão interessados neste tema e esperemos que isso possa tornar-se realidade ainda antes do verão. É um desafio enorme,
porque a Europa tem uma estratégia muito bem definida. Nós queremos, se calhar, até ser um bocadinho mais ambiciosos que a Europa. Vamos ver se isso é possível. E eu terminava com o meu último slide, que são duas ideias para meditarem, e que a minha vida também, eu acho que representa um pouco disto, que a viagem da descoberta não se limita a encontrar novas paisagens, mas também a ver com novos olhos. Isto é bom na ciência, mas também é muito bom nas relações pessoais. Eu acho que todos aqueles que estão casados ou que têm namorados e namoradas sabem que às vezes é melhor olhar com novos olhos do que andar à procura de novas paisagens. Pode não bater certo e a gente pode aprender muito com isso. E a última é uma frase lindíssima, uma frase que tem montes de conotações, porque eu acho isto, eu adaptei ligeiramente, isto é um jornalista, que a função principal do conhecimento é transformar espelhos em janelas. É ajudar-nos a deixar de ser narcisistas e olhar para a distância, em vez de passarmos o tempo a olhar para nós próprios no processo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Quintanilha. Foi uma sessão muito esclarecedora, com tópicos diferentes e muito interessantes, e que ajudam a todos os nossos estudantes de medicina a ter uma perspectiva mais diversificada sobre o mundo e não só sobre a ciência médica, que nos é tão cara, mas que não pode ser exclusiva no nosso conhecimento, porque não podemos saber só de medicina, senão não sabemos de tudo o resto que nos é importante para o resto da nossa vida. Assim sendo, propunha responder a algumas questões dos nossos participantes. Pode ser, professor? Sim. Muito bem. A primeira será, então, como cientista, deputado e também como professor do curso de Medicina, teve um papel importantíssimo na transmissão e criação de conhecimento. Qual é a sua perspectiva sobre o futuro do ensino médico? Bem, isso dava para estar aqui a falar durante horas seguidas, não é? Eu acho que não é só sobre o ensino médico. Eu acho que em relação a tudo aquilo que constitui a nossa aprendizagem é, no fundo, tem como objetivo fundamental desenvolver a nossa curiosidade, a nossa imaginação e a nossa paixão. São as três coisas que a gente quer. Nós queremos viver sendo curiosos, sendo imaginativos e sendo apaixonados por aquilo que estamos a fazer. E, portanto, para mim, não há cursos de medicina perfeitos e cursos de medicina imperfeitos. Todos vocês são diferentes, não há alunos todos iguais uns aos outros. E a medida do sucesso de um curso é perceber se, quando chegam ao fim, vocês saem de lá mais curiosos, mais imaginativos e mais apaixonados por aquilo que estão a fazer. Muito obrigado, professor. Passemos então à próxima questão. O professor referiu que a natureza não é vingativa, é totalmente indiferente. Ela está-se nas tintas para aquilo que somos ou o que existe. Tendo em conta as suas palavras, podemos inferir que a natureza está apenas a tentar manter a estabilidade ambiental com esta pandemia? Essa pergunta é interessante, porque a pandemia faz parte da natureza, não é? Quer dizer, nós ainda não temos a certeza absoluta de como é que ela começou, não é? Há a ideia de que talvez que seja uma doença zoonótica, transmitida de um animal ao homem. Pensa-se que foi algures na China, mas a gente esquece que as pestes anteriores, houve pestes que eram transmitidas por ratos, por pulgas, há dezenas de outras grandes pandemias no universo. A própria o HIV, vamos lá ver, nós esquecemos-nos, esta pandemia atual está a matar centenas de milhares de pessoas, estão milhões de pessoas afetadas, mas a gente esquece que o HIV já infectou 60 ou 70 milhões de pessoas no nosso planeta. Já matou, eu não sei os números, mas eu acho que são da ordem dos 20 milhões de pessoas que já morreram do HIV, que é uma pandemia transmitida por um vírus que talvez tenha sido também passada em África de animais para o homem. E, portanto, a pandemia atual é mais uma. E quando a gente pensa que temos no nosso organismo 80% do material genético que nós transportamos, que é de vírus, o
que eu fico espantado é que não haja mais pandemias, porque estes vírus que estão connosco, estes inquilinos que nós temos, aprenderam a viver connosco sem nos matar. E, portanto, nós temos todo este ecossistema de bichinhos a viverem connosco, uns vivos, outros não vivos, os vírus não são vivos, não é? Mas que aprenderam a viver connosco. Eles não têm interesse nenhum em nos eliminar. Quando nos eliminam, deixam de ter um sítio para viver. E, portanto, a evolução natural é que eles, eventualmente, depois de matarem muitos milhões, sofram alterações que permitam que eles vivam connosco sem nos matar. Não é? E às vezes são mutações dos vírus, às vezes são as mutações das pessoas. No HIV, por exemplo, sabemos de casos de pessoas que são transportadores e não têm a doença. Não estão afetados pela doença. Portanto, há determinadas constituições genéticas, tanto dos vírus como das pessoas, que fazem com que elas não sejam afetadas, que possam viver uns com os outros sem se eliminarem. Muito obrigado, professor. Ainda mais uma questão. Considera relevante incluir no currículo médico o impacto das alterações climáticas na saúde das populações? Qual seria a melhor forma de o fazer? E, se soubesse, se existem já algumas escolas médicas que o fazem? Não sei se existem escolas médicas, mas eu suspeito que sim. Acho que... E é feito de várias maneiras, quer dizer, não tem que ser... Vocês não têm que ir estudar o clima, mas têm que perceber que as alterações climáticas vão fazer com que não só as temperaturas mais elevadas que vão chegar a certas regiões do planeta onde elas não chegavam antes, vão permitir que vetores de vários tipos de doenças se possam propagar até aí. Portanto, enquanto que eu ouvi há uns anos atrás, nunca confirmei, mas ouvi, foi notícia de que em Nova Iorque tinha havido, para aí há 6 ou 7 anos atrás, pessoas que tinham sido infectadas com a malária em Nova Iorque. Não foram fazer safaris à África e vieram infectadas. Foram infectadas em Nova Iorque. O que é que isso significa? Significa que o Anopheles, o mosquito Anopheles, conseguia sobreviver na região de Nova Iorque, porque ela passou a ser mais quente. A pluviosidade também aumenta. Portanto, os níveis de umidade em vários sítios também vão aumentar. E depois, outra questão que a gente também às vezes não pensa, mas é a mobilidade. A nossa mobilidade é imensa. Não é? Eu e muitos de vocês movem-se dentro do país, fora do país, na Europa, no mundo. E, portanto, a probabilidade destas doenças infecciosas se propagarem é normal que assim aconteça. Não é? E, portanto, nós o que temos é que estar preparados para perceber que todas estas grandes alterações, o desafio climático, o desafio digital, eu não falei muito disso, não é? Mas o facto que a gente agora... Eu, quando era miúdo, as crianças andavam a jogar futebol na rua. Não é? Hoje em dia está tudo em casa, em frente ao computador, ou aos iPads, ou aos iPods, ou aos iPods, não sei como é que se chamam, mas hoje em dia as pessoas, para fazer exercício, têm que se registar no sítio para andar ali naquela roda para fazer exercício, para ver se fica melhor ou se fica mais elegante ou por aí fora. Quer dizer, tudo isto, o sedentarismo, a nutrição em que nós nos alimentamos. Vamos lá ver, o açúcar e a gordura são das coisas mais agradáveis que a gente conhece, não é? A comida portuguesa está cheia de... E, portanto, nós temos que nos controlar. Eu, então, que adoro doces de ovos, não é? Quer dizer, a coisa que eu mais gosto, deixei de comer porque não me faz bem. Mas tudo isto, os efeitos, eu disse, as 7 das 10 doenças que mais matam atualmente, 7 delas não são infecciosas. São doenças que têm a ver com o nosso estilo de vida. E, portanto, isso vocês sabem, eu imagino, isso faz parte do vosso conhecimento da própria medicina. Portanto, não tem que ser necessariamente estudarem clima, mas perceberem quais são os efeitos do clima sobre as doenças infecciosas, não infecciosas e como é que a população está a evoluir. Muito obrigado, professor. Temos cerca de 2 minutos, se o professor puder responder a uma última questão.
Sim. que vem no seguimento da educação médica, que é, se fosse reitor de uma escola médica, quais seriam as principais alterações que fazia no currículo de educação de uma escola médica portuguesa? Outra pergunta de 4 horas. Eu não sei se consigo responder a essa pergunta, mas acho que aquilo que me aconteceu a mim no meu curso universitário, que mais impacto teve sobre aquilo que eu sou hoje, foi ter a possibilidade de escolher não só muitas cadeiras, como também a possibilidade de passar muito tempo noutra faculdade. Eu passei um ano inteiro fora da Faculdade de Ciências, na faculdade. Eu não estava num curso profissionalizante, eu não ia ser médico, nem engenheiro, nem farmacêutico. E, portanto, eu percebo que quando é necessário formar pessoas com o mínimo de conhecimento para ser um médico competente, um farmacêutico competente, um enfermeiro competente, há um mínimo de informação que tem que ser dado. Infelizmente, eu acho que continua a acontecer em todo o mundo que toda a gente acha que a matéria toda que ele dá é fundamental para os seus alunos. A ideia de dar um bocadinho menos para permitir que ele possa fazer outras coisas não passa pela cabeça dos docentes. E eu tenho pena, porque eu acho que, por exemplo, eu dava biofísica no ICBAS. Nunca me passou pela cabeça dar as áreas todas da física, nem pensar. É impossível dar as áreas todas da física. Eu concentrava-me na eletricidade, no magnetismo, na radioatividade e mais umas coisas de mecânica. E falava muito, olha, até falava da teoria da relatividade do Einstein, que era uma das aulas que os alunos gostavam mais. Não é? Portanto, a ideia de que a gente tem que dar aquela matéria toda que julga que é fundamental, eu acho que é uma ideia, acho que já não estamos nesse período, não estamos nessa época, ainda por cima o conhecimento está a avançar tanto que, não sei quem dizia, mas também não é original, mas de 5 em 5 anos, ou de 10 em 10 anos, metade daquilo que vocês aprenderam já não é atual. E, portanto, abrir a possibilidade de vocês passarem um semestre inteiro numa outra faculdade, numa faculdade de engenharia, numa faculdade das humanidades, eu acho que seria, e vice-versa, né? Terem pessoas misturadas. Isso em Portugal continua a ser muito difícil. Vocês têm cadeiras opcionais que muitas vezes as que são escolhidas são aquelas que dão as melhores notas. Vocês têm que ter depois notas muito grandes para entrar na especialidade. E eu acho que isso também não é muito, não enriquece nada. Não é? Se vocês querem sair daí curiosos, imaginativos e apaixonados, não é escolher as coisas mais fáceis que vão conseguir fazer isso. Não é? Professor, muito obrigado por esta visão fantástica e vanguardista sobre a educação médica. Se o professor tiver tempo para mais uma pequena questão... Sim. Tem? Muito bem. Esta aqui é de uma índole totalmente diferente. Na sua TED Talk, o professor dissertou um pouco sobre a definição da pessoa e do indivíduo. Desculpa, não percebi. Na sua TED Talk, no Porto. Sim. Falou então um pouco sobre a definição de pessoa e de indivíduo. O que nos define agora será o mesmo que nos definirá no futuro? De que forma é que considera que a definição de pessoa e indivíduo vão evoluir nas próximas décadas? Bem, eu tenho, isso é uma pergunta, outra pergunta, podíamos estar aqui uma data de tempo a falar. Eu tenho, à medida que vou avançando na idade, tenho cada vez mais medo e receio de tudo aquilo que possa servir para nós nos rotularmos a nós próprios. Aquela questão de se somos brancos ou pretos ou amarelos ou asiáticos ou africanos ou se somos médicos ou se somos farmacêuticos ou se somos jardineiros ou se somos cozinheiros, se somos hetero ou se somos homo, se somos bi ou não somos, se somos do Sporting ou do Benfica, ou se somos da Faculdade de Medicina de Braga ou da Faculdade de Medicina de Lisboa, tudo aquilo
que faz com que aumente o nosso orgulho de ser aquilo que somos, eu acho que é perigoso. Eu acho que esta procura das identidades, anda toda a gente agora à procura da sua identidade. O que é que eu sou? Não é? O que é que eu sou? Bem, eu sou, tenho uma mãe alemã, sou meio alemão, tenho um pai dos Açores, sou açoriano, vivi em África, sou africano, vivi na Califórnia, sou californiano, sou de Berkeley, sou do Porto, passo o tempo a ouvir piadas sobre o Porto e em Lisboa, de que o Porto é assim e que Lisboa é assado. E eu tudo isto acho infantil, não é? Acho que nós devemos, no fundo, à medida que há coisas que nos surpreendem e que nos fascinam, há coisas que a gente... Olha, por exemplo, esta notícia sobre os afro-americanos que têm o tal gene sobre o cálcio porque não bebiam leite em África e que, portanto... Eu fiquei fascinado com esta... Nunca tinha pensado nisto, não é? Quer dizer, nunca tinha pensado nesta questão. Ou pensar em a política também... A política também quase que força nesse sentido. A gente tem que se definir como sendo mais conservador, mais liberal, menos conservador, mais à esquerda, mais à direita. Você veja que, eu aliás escrevi recentemente sobre isso, nesta última decisão do Tribunal Constitucional sobre a eutanásia, o que foi fascinante foi perceber que as pessoas já não se dividem à esquerda a favor e à direita contra. Houve dezenas de deputados de um lado e do outro que votaram de uma maneira diferente e eu acho isso extremamente positivo, mostra uma democracia desenvolvida. Os médicos não têm todos a mesma opinião sobre a eutanásia e não são uns mais éticos do que outros. Têm uma visão diferente, têm prioridades diferentes naquilo que estão nesse processo. E a mesma coisa em relação a tudo aquilo que tem a ver com a maneira como o conhecimento, a pouco e pouco, nos faz perceber que as coisas sobre as quais estávamos totalmente convencidos, se calhar têm fragilidades. Para mim, isso é a parte mais interessante da vida, é descobrir as fragilidades da maneira como eu pensava em determinada altura. Você pode me dizer, isso é tudo muito bonito, você tem 76 anos, tem uma autoconfiança relativamente grande, portanto a questão das dúvidas não o preocupam. É verdade, isso é verdade, mas eu acho que é nesse caminho que a gente deve avançar. As pessoas que nunca têm dúvidas assustam-me imenso. As pessoas que têm sempre certezas assustam-me ainda mais. Eu fico quase, aliás, não percebo como é que é possível nós não termos dúvidas sobre muita coisa. Infelizmente temos que atuar e, portanto, temos que escolher determinadas formas. Mas esse escolher é um escolher sempre com o respeito pelo facto de que o outro, à nossa volta, ao nosso lado, possa escolher uma coisa diferente da nossa. E não é melhor do que nós, nem é pior do que nós. É diferente. É uma pessoa que tem uma visão diferente sobre o mundo. A gente pensar que vivemos num mundo muito robusto ou muito frágil também muda a nossa percepção sobre a forma como queremos viver. E cada um de nós, todos os dias, passa por fases em que achamos que estamos muito, muito seguros, estamos no melhor mundo possível, e há outros momentos em que a gente acha que vivemos num mundo que deixa muito a desejar. Professor, mais uma vez, e estendo os cumprimentos de toda a comissão organizadora, foi uma sessão espetacular. Provou novamente porque é um dos melhores pensadores em Portugal. Estamos todos muito contentes com a sua intervenção. Acho que abriu os horizontes de todos os estudantes que nos ouvem. Aproveitamos também para corroborar tudo o que disse e para chamar a atenção para a importância de todos nós, enquanto estudantes de medicina, percebermos um bocadinho mais do que se passa lá fora e não só no mundo médico e das ciências médicas em que vivemos a grande parte das nossas vidas. Novamente, queria agradecer a sua presença nesta sessão e cumprimentos de toda a comissão organizadora. Eu é que agradeço o vosso convite e até uma ocasião mais próxima outra vez. Um grande abraço. Muito obrigado, professor.